Fala, minha gente. Vou mostrar para vocês aqui então como é que funciona a elegibilidade na real. A gente preenchendo ali um formulário de elegibilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, sem enrolação, direto ao ponto. Então, aqui nós temos uma. Você vai abrir ali o seu navegador, né? E no seu navegador, você vai colocar ali o site do PMI. Bem, aqui então, como funciona? Você vai fazer o login, lembrando que você precisa estar previamente registrado no site do PMI. Tem nada a ver, né, a afiliação com o registro do site. O registro do site você não paga nada para fazer, é bem tranquilo. Você pode então se registrar no site do PMI. Eu vou entrar aqui com o usuário e senha da minha esposa, que é onde eu uso para demonstrar, porque como eu já sou certificado, ele não permite que eu abra, né, um processo de certificação para alguém já certificado. Então, estou logando aqui, beleza? Vou aqui no botão certificação e vou aqui em PMP, beleza? Certificação e vou em PMP. Tá aqui, ó. Project Management Professional. Muito bem, ele vai abrir aqui, vai explicar direitinho as vantagens de CPMP. Ele fala aqui qual o conteúdo que você tem que estudar. Ele tem vários detalhes aqui, inclusive como que você encontra um preparatório, né, um treinamento preparatório autorizado do PMI. No caso, a Jump, nossa empresa, ela tem o treinamento oficial. Né, e você vem aqui no botão completar a sua aplicação. Aí aqui no completar a sua aplicação ele já vai abrir lá na tela onde tem as suas informações pessoais. E se você já tiver uma aplicação aberta, como é o meu caso, ele já vai abrir direto nessa tela aqui, tá vendo? Ó, PMP Application. Ah, eu não falo inglês. Ai, como é que eu faço? Vem aqui o botão direito, traduzir para o português. Pronto, aí fica mais tranquilo se você não tem o domínio do idioma inglês. Então, aqui, olha, em primeiro lugar, você vai colocar a sua educação acadêmica, a sua formação acadêmica. Beleza? Aqui no caso, olha, o que que é? Mestrado? É bacharelado? É doutorado? Aí outro dia a pessoa perguntou, Anderson, mas eu fiz MBA, não tem MBA aí, mas MBA é Master Business Administrator, ou seja, Master seria o compatível com o mestrado aqui, tá? Se você tem o MBA, você pode colocar mestrado. Beleza, vai colocar o ano que você frequentou as aulas, né? O ano que você estudou, vai lá preencher e depois você vai colocar lá o nome da instituição, né? E qual que é a área do curso que você fez e vai salvar. Certo? E aqui então, pronto, não precisa mais nada. Ah, eu preciso inserir um documento comprovando que eu tenho uma determinada formação, um diploma, tal. Não. Nós partimos do princípio aqui, o PMI ele acredita em você e no que você está dizendo. Pode sim ter uma auditoria e nessa auditoria ele falar, por favor, me submeta, né? Faça aqui o upload do seu certificado. Mas a princípio a gente acredita, né? O PMI ele acredita no que você está dizendo. Depois disso, você vai colocar aqui embaixo, olha, na parte de educação profissional, pode ser, o PMI ele exige que você tenha 35 horas de educação profissional. Um MBA que você fez em gestão de projetos, um curso de gestão de projetos, ou principalmente o preparatório para certificação. No caso, por exemplo, o nosso preparatório, ele tem 40 horas, o PMI exige 35, então tá mais do que bom. Aí você só colocaria, se fosse por um acaso o nosso preparatório, você colocaria assim, mas se fosse seu MBA, você ia colocar lá de acordo com a sua instituição que fez o MBA. Inclusive, podem ser os mesmos dados, né? Se você pôr MBA em cima, coloca aqui embaixo também. Então, aqui, olha, nome do provedor, vou colocar aqui Jump Treinamentos Profissionais. Título do curso, Preparatório, PMP. E aqui eu vou colocar, olha, comecei a fazer em março e comecei a fazer aqui em abril de 2024 e terminei ele ele está traduzindo automático aqui em junho de 2024, certo? E quantas horas foram o curso? Foram 40 horas, por exemplo, no caso do nosso curso. Seu MBA é 500, põe 500, coloca como está lá no seu certificado. Salvou,
ele já vai, então ele vai me dar, então, como vocês podem ver, ele vai me dar um ok aqui, olha, um ok para, né, para o meu grau, né, para minha formação acadêmica. Deixa eu colocar em português aqui de novo. Ele já deu um ok aqui para minha formação acadêmica e ele já deu também um ok aqui para mim para o resumo profissional da educação profissional de 35 horas que o PMI exige. Então, eu vou para a próxima parte, que é onde eu vou preencher aqui os meus projetos. Então, eu vou colocar aqui, olha. Eu trabalhei no projeto de saneamento básico, um projeto de engenharia de saneamento básico de uma determinada cidade. O nome dessa cidade, a Companhia Brasileira de Saneamento Básico. Estou inventando aqui. Qual era o meu cargo? Ah, meu cargo ele era analista. Analista de projetos. Por que que eu pus analista? Para você entender que assim, o PMI, ele não exige que você tenha o cargo na carteira de trabalho lá, ele nem sabe o que é carteira de trabalho, né? Mas que tenha lá registrado o seu cargo, ele não exige isso. Ele exige que você tenha liderado projetos. Então, como analista, você pode ter liderado algum projeto. Então, né? Ah, liderei, olha, eu comandava o projeto, eu controlava o cronograma, fazia as reuniões, lidava com as partes interessadas, tratava os riscos. Então, você provavelmente era o líder do projeto com todas essas características. E aqui você vai colocar então, né, qual que era o ramo desse projeto. Então, vou colocar aqui, olha, por exemplo, olha, era um projeto relacionado a operações e era relacionado a, sei lá, posso colocar aqui aos serviços, era de governo, por exemplo. Beleza? Vem aqui e coloca o que que eu trabalhava lá. Ah, era tradicional, né? Método tradicional. E aí eu coloco aqui, né? Qual o tamanho da equipe? 5 a 9 pessoas. E aqui em relação a quantos dólares, né? Ah, meu projeto são US$ 50.000. Ok, coloca até 1 milhão. Não tem opção menor que essa. E aqui você vai colocar a data de início do projeto. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, 2020, né, 2019, por exemplo, aqui, e coloco que esse projeto terminou em dezembro de 2019, por exemplo, certo? Então, eu vou agora aqui descrever esse projeto. Então, eu vou colocar aqui, olha, nesse projeto eu era responsável, nesse projeto fui responsável pela condução do projeto, pela liderança. O objetivo era fazer a troca da tubulação de distribuição de água da cidade e o zoneamento dos circuitos hidráulicos da cidade. E esse projeto eu fui responsável em relação ao cronograma, em relação ao orçamento, ao controle do orçamento, ao acompanhamento de fornecedores. Também fui responsável pela preparação e formação dos times, fiz treinamento, emiti os status report, em que passava para as partes interessadas, tanto do cliente quanto também internamente da organização, como estavam o andamento dos projetos, reportando quais são as questões, quais são os riscos e, né, conduzindo esse projeto. Você vai ter que fazer essa descrição. E por que que eu não escrevi aqui agora, né? Estou falando só falando e não escrevi aqui para você. Porque você não pode copiar o jeito que eu estou escrevendo, você tem que escrever a sua experiência. Não pode ser a minha, não pode ser a cópia da experiência de alguém, senão a gente já vai estar com um problema muito sério de infringir o código de ética do PMI. Beleza? Então, eu não compartilho uma planilha, eu não compartilho o modelo de como tem que escrever. Porque você tem que escrever da forma com que você trabalhou. Ah, eu sou meio, não sei, as palavras, tal. O que você pode até fazer é escrever, pedir para uma inteligência artificial melhorar o seu texto, mas você tem que ler e tem que se identificar com aquilo. Não é alguma coisa que não seja que você não tenha feito. Nós estamos, em primeiro lugar, aqui respeitando as questões éticas colocadas ali pelo PMI. Então você vai fazer essa descrição e aí você então vai salvar essa experiência, tá? Então vou colocar aqui
Então aqui eu vou colocar um texto, beleza? Ele dá aqui para gente que precisa ter de 200 a 500 palavras, né? Então estou completando aqui até chegar ali nas 200 palavras, coloquei e vou aqui salvar a experiência, tá bem? Tá aqui salva a experiência. Ah, ainda, olha, me deu só, ele completou aqui só 12 meses, eu preciso de 36 meses. O que que eu faço agora? Ah, então eu tenho que adicionar uma outra experiência de projeto que eu tive. Começo tudo novamente, faço aqui a descrição do projeto, né? Trago aqui os dados do projeto e submeto até que ele tenha aqui os 36 meses que ele pede de experiência. Feito esse processo, ele já vai habilitar esse botão aqui que é continuar para o detalhamento do exame, que é para você ir para a próxima parte e já fazer a sua submissão. Beleza? Eu gosto muito de reforçar que como que funciona, né? Às vezes me perguntam, Anderson, tá bom o texto? Olha, para mim tá, mas o que importa é o PMI, né? Então, assim, minha recomendação, primeiro, sempre dizer a verdade, né? Falar ali, sempre tá falando a verdade, não inventa o que você não fez. Agora, outra coisa é o PMI ele não tá muito afim de saber teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que começou a fazer uma descrição técnica, tantos quilos de concreto, tantos aço armado, né, ferro armado, e colocou a estrutura, o cálculo estrutural. PMI não quer saber esse tipo de detalhe. Ele quer que você fale o seu trabalho como gerente de projetos. Como é que você gerenciou esse projeto? Como é que foi? Teve as reuniões, você fez o acompanhamento do projeto, você acompanhava ali através de um status report, você tinha um software de gestão de cronograma que você trabalhava com esse projeto. Era um projeto ágil, era um projeto preditivo, era um projeto híbrido. Você vai dizer isso para o PMI da sua experiência profissional. Tá? Então tem que ser de acordo com a sua experiência. Então você vai submeter até dar a totalidade, você envia e o PMI vai lá fazer a avaliação. Já teve casos que eu fiz a revisão e falei, nossa, tá ótimo. E aí, o que que aconteceu? Veio, né, uma auditoria falou, não, não tá, não entendemos isso, precisamos de uma revisão. E teve também casos que eu vi e falei assim, nossa, né, não tá tão bom. O cara já mandou, só me mandou depois e foi aprovado. Então é uma questão mesmo de uma interpretação que o PMI faz. Eu gosto sempre de lembrar que assim, a pessoa que analisa lá, ela não é um gerente de projetos ultra experiente, ela precisa que você ajude ela a entender que você liderou um projeto. Então, às vezes, eu peço para as pessoas: olha, deixa mais enfático que você era o líder, que você liderou. Então, isso é muito importante. Não é um especialista, nem, né, nem daria. Imagina, o PMI ter lá um monte de gerentes de projetos sêniores para analisar a submissão. Não é. Então, dá para você dar aquela caprichada para ajudar ali a pessoa que vai interpretar, beleza? Normalmente, pessoal, quando você cai em uma auditoria, o PMI ele pede para você indicar o nome de algumas pessoas que trabalharam nos projetos que você relatou, para que essas pessoas confirmem a história, né? Então você vai colocar, eu sempre indico assim, sempre eu direciono para, putz, indica um par, indica alguém mais próximo, não vai indicar o presidente da empresa, indica alguém ali mais próximo, porque aí fica mais fácil de você, olha, eu mandei lá PMI, provavelmente eles devem te perguntar, fique esperto aí no e-mail para não cair no spam e tal. E aí essa pessoa vai dizer, sim, é verdade, é isso que o PMI quer que você faça. Certo? Bem, gente, é bem tranquilo o processo de elegibilidade. Eu costumo dizer que assim, não se estressem com isso. Não é a hora de ficar estressado, nervoso com isso. Se preocupem com a prova. Isso sim é muito importante. Se você está ali falando a verdade, você tem a experiência e tudo mais, não tem com que se preocupar. Todos os nossos alunos até hoje, ninguém deixou de fazer o exame PMP
por causa do processo de elegibilidade. Todo mundo foi. Ah, reprovou uma vez, aí foi lá, revisou o texto, ah, reprovou numa segunda, aí faltou tal informação. E o PMI também ele te diz, te dá o feedback sobre o que que ele quer que você, o que que ele sentiu falta na sua submissão. Você complementa e submete de novo e sempre no fim ali dá certo. Óbvio, se você não estiver tentando burlar, né, mentindo ali, então, se tiver tudo certinho, vai dar certo ali, não se estressa com isso, se preocupa com a prova. E lembrando, se você está procurando preparatório, oficial, carimbinho ali do PMI, material oficial, apostila oficial, nosso curso ele tem 3.000 questões de simulado, é um simulado eletrônico, não é PDF, igual muitos cursos fazem por aí, e sem contar toda essa nossa experiência aí de estar com mais de 1.200 pessoas já passaram por treinamentos aqui da Jump. Então, tudo isso a gente tem para oferecer e aquele toque especial de carinho, de cuidado e de um acompanhamento muito próximo porque o seu resultado é o nosso resultado, é o nosso sucesso. Então a gente vai trabalhar muito fortemente para que você seja aprovado de primeira na sua certificação. Valeu, gente, até mais.